E aí, pessoal, beleza? A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo aqui da inteligência entre o pastor Eliseu e o católico Ariel. E a gente vai estar comentando junto, vamos assistir junto, para estar comentando sobre esse vídeo. Pergunta, porque o centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, Bora que lá. era a da Arca da Aliança. Eita, que Se nós formos lá para Êxodo 25, aqui no versículo 18 em diante, nós temos aqui, ó. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Isso é Deus falando com Moisés, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis querubins nas duas extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, as faces deles, de fronte uma a outra. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei ter a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, o que nós temos aqui é o centro do culto judaico, que é a Arca da Aliança, onde se deveriam ser feitos os sacrifícios, com 2 querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer: mas se esse querubim de ouro aí, se a gente jogar ele no chão, ele vai se defender? Ele vai conseguir levantar? Então, alguém poderia dizer isso. Mas a gente vê aqui que a proibição que existia de imagens no Antigo Testamento tinha 2 aspectos. O primeiro é esse, que Deus não podia ser visto. Agora nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado, nós vimos a sua glória, e nós que temos fé em Cristo, o tocamos, né, como diz São João. Então a gente tem sim essa presença de Cristo. E o outro aspecto é porque aquele era um povo de cabeça dura também. Então, como o Senhor disse, né, na sua casa tem imagens aí da família e tudo mais, né, que é uma coisa lícita. Mas para os judeus naquele tempo, era algo que nem isso era lícito para o povo. Justamente no ambiente de culto é onde se permitia imagem, porque você tinha aqui os querubins, você tinha também, lá em Números 21, a gente vai ver Moisés dizendo que Deus falando para Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocá-la em cima de uma haste, e todas as pessoas que fossem picadas por serpente, quando olhassem para essa imagem, se curariam. Imagina isso hoje, né? Então você percebe que o Ariel ele já começa perguntando para o pastor, ele vai citando textos da Bíblia, né? Como a gente pode perceber, ele falou do Êxodo 25, né? Que Deus pede para Moisés construir uma imagem de querubins, e querubins eram os anjos, né? As suas asas eram estendidas uma para o outro, para proteger o propiciatório da arca. Mas não deixava de ser imagem, não deixava de ser um ícone ali, um objeto, certo? Material, com matéria. E ele falou uma coisa bem interessante, se você for perceber, era feito os sacrifícios diante da arca, era oferecido o sacrifício pacífico, o sacrifício de expiação pelo pecado, sacrifício de impureza e etc. As pessoas se confessavam ao sacerdote os seus pecados e era feito um sacrifício em expiação. Era necessário que se fazesse sacrifício, né, da pacífico como expiação, aí tinha o holocausto, obração e sacrifício. Aí o chefe da tribo apresentava o seu sacrifício, o sacerdote infestava. Cada um tinha um sacrifício específico para expiar o seu pecado. Então, isso era um culto no hebraico, que é exatamente a palavra hebraica é avodã, ou a palavra avad, que pode significar também adoração, mas servir, trabalhar e cultivar. Então, as pessoas serviam o altar de Deus, apresentando aquela arca, ao sacerdote as suas ofertas, para que o sacerdote pudesse fazer o sacrifício. Se você ler Levíticos, vocês vão entender bem isso que eu estou falando e que o Ariel também está falando. Eu recomendo você ler Levíticos para entender sobre esse sacrifício que era feito a Deus. Vamos continuar. Já vi pastores criticando pessoas que vão à Aparecida, por exemplo, e olham lá para a imagem de Nossa Senhora e alcançam cura, né? Isso, inclusive, é registrado. E aí dizem, isso é idolatria, isso é coisa do demônio. Pois bem, o próprio Moisés faz isso aqui em Números 21, no versículo 8 em diante. Então, ele cita aqui também uma passagem da Bíblia, que vocês vão perceber, essa passagem que ele cita da Bíblia aqui,
é de números. Ninguém vai falar que eles murmuraram contra Deus, houve uma murmuração por conta de ele estava dizendo, de chegar a dizer para Deus: olha, no Egito, eu me arrependi de ficar aqui no deserto. No Egito era muito melhor. Aí foi que Deus permitiu um monte de serpente venenosas, e aí começaram a picar cada pessoa. Muitas pessoas acabaram morrendo por causa das picadas. Então Moisés vai, intercede pelo povo, começa a implorar a Deus, interceder, e ele pede, aí Deus pede para ele para fazer uma imagem de uma serpente, de bronze, de uma serpente, colocar no haste, para que todos que aquele que orasse, quem foi mordido pela serpente, fosse curado. Aí ele citou aqui Nossa Senhora. De fato é. Muitas pessoas que chegam diante da imagem de Nossa Senhora alcança curas e milagres pela intercessão dela. E é registrado na própria Aparecida e pessoas podem testemunhar. Tem foto, tem história e tudo mais. Beleza. Daí tudo bem. Vamos continuar. E mais, essas imagens tinham até um tipo de reverência que, se a gente fosse olhar hoje, talvez com a nossa mentalidade, pareceria idolatria. Para a gente ver que não é uma coisa externa a idolatria, mas é algo do coração. Se a gente for para Josué, no capítulo 7, o versículo 6, nós temos aqui Josué se prostrando diante da Arca da Aliança, ó, no versículo 6 em diante. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, que é o verbo no hebraico ishtahu, que significa ou se prostrar ou adoração, né, dependendo do contexto, justamente porque só o fato de você se prostrar não é adoração. Se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ó Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Então ele está ali junto com todos os anciãos, as lideranças, fazendo um ato litúrgico mesmo de oração, para que Deus o libertasse desse momento. E às vezes a gente esquece que ele estava se prostrando diante de um objeto que era de ouro, com querubins em cima. Então o Senhor disse, né, que não tem na Bíblia, em lugar nenhum, imagens no culto, como que a gente poderia ter isso, né? Imagens num contexto de culto, uma prostração em contexto de culto. Eu acabei de te mostrar aqui em Josué capítulo 7, versículo 6, em Êxodo 25 e em Números 21. Então, assim, fica claro que o fato de ter uma imagem em si não seria um problema. Sobre se prostrar, né, tem várias outras passagens também. A gente pode pegar, marquei aqui na minha Bíblia, por exemplo, Gênesis 23, versículo 7, em que nós temos Abraão se prostrando ao comprar um terreno. Nós temos Gênesis 3, versículo 3, 33, versículo 3, em que Jacó se prostra 7 vezes para o seu irmão Esaú. Você imagina, a gente visse alguém agora aqui levantando e se prostrando, levantando e se prostrando. É quase um culto, né, pagão aí para outra pessoa. Então, para a gente ver que o que acontece dentro do coração é que é a idolatria. E por isso que a gente não pode pegar o simples fato de ter uma imagem em um ambiente de culto e dizer que isso nunca aconteceu. É o que aconteceu no Antigo Testamento. A outra coisa que o Senhor falou, né, é que as imagens foram proibidas para sempre e que Deus não se contradiz. Eu não vou conseguir responder isso agora, porque já acabou meu tempo, mas na minha tréplica aqui eu trago mais uma resposta. Você é por réplica, pastor? Tem 3 minutos. Queria que o pastor explicasse esses ambientes de culto aqui com imagens, né? Você usou Êxodo, capítulo 25, que é um gênero literário narrativo para defender a construção de imagem, ao mesmo tempo defender o culto católico se baseando nesse capítulo. Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Você tem os anjos lá, né? Vou concluir. E na tampa tem os querubins, que são os representantes, eles representavam ali aqueles que protegem a santidade e a glória de Deus. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4. Em nenhum momento há ordem divina para se prostrar diante da arca para culto. Se em Êxodo capítulo 25 mandou fazer imagens, Êxodo 20 proíbe a construção de imagens para culto, e Êxodo 32, Deus puniu quem fez a imagem fora de sua ordem. Ariel, a arca Deus mandou fazer, o bezerro Deus não mandou fazer. Então, eu queria que os ouvintes me entendessem agora. O que Deus mandou fazer é ornamento.
A imagem que Deus não mandou fazer é idolatria, é pecado. Usar imagem, fazer imagem que Deus não mandou fazer para culto. Você usou Josué capítulo 7. Josué, primeiro, se prostrou em temor, frustração. Segundo, o gênero literário de Josué é narrativo, não normativo. Ali não tem regra para culto. Não há mandamento em nenhum texto para se curvar diante de imagem. Eu te desafio a me provar. A arca não era a imagem nem de uma pessoa, nem de um Deus. Era o símbolo de um trono, do governo de Deus. Ao se prostrar, Josué estava particularmente indicando que ele estava se submetendo à direção divina. O mandamento a respeito da arca nunca foi se prostração. 2. Então, se a gente está lendo um texto, tem comportamento, uma narrativa que simplesmente aconteceu. Vamos lá. Ele estava dizendo sobre a questão dos santos, que eles gostam de dar uma atacada nos santos. Falar que são pessoas mortas, não fazem nada. E as imagens representativas dele também não tem utilidade nenhuma, porque se eles não fazem nada, não tem utilidade nenhuma. Só que aí, vamos lá pegar na Sagrada Escritura, você vai perceber que na Sagrada Escritura, Deus fala, e quanto aos mortos, não sabeis que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos? E se você pegar na Sagrada Escritura, e o reino do céu, vocês serão como anjos, se você pegar na Sagrada Escritura, você vai perceber que crê em mim mesmo que morra viverás. Aquele que crê nas minhas palavras jamais morrerás. Jesus deu o último suspiro na cruz e o corpo daqueles que estavam mortos ressuscitaram, entraram no paraíso depois de Cristo. Você vê lá em Apocalipse capítulo 5, aonde é apresentada as ofertas dos santos diante do altar de Deus. Então você vê tantas provas de que as pessoas que morrem em Cristo não estão mortas de fato. Se você for pegar também nas partes de Moisés, Deus mesmo falou para Moisés, olha, você vai reunir com os seus. Assim como Araão foi, você vai se reunir como Araão. O que é isso, reunir com os seus? Que em algum lugar estava Abraão, em algum lugar estava Jacó, em algum lugar estava Isaac, ou Isaac, Jacó, em algum lugar estava José, algum lugar estava Araão e agora estava indo Moisés. E todos que desde Adão até a Cristo, eles estavam na maçã dos mortos, no seio de Abraão. Certo? É só para entender, para que a gente possa entender. E a ordem sobre a arca está em Josué 3. Mantenha distância. E quando ele se prostrou diante da arca, o que Deus disse a ele foi: levanta. Então você percebe que não há nenhum tipo de mandamento no Antigo Testamento para que se prostre diante da arca como imagem para se cultuar ao Senhor. E você citou também... O Ariel tinha citado essa passagem, Josué capítulo 7, versículo 6. Ele deveria ter citado essa passagem, né? Josué rasgou suas vestes, prostrou-se com face por terra até a tarde diante da arca do Senhor. Então ele se prostrou por terra diante da arca do Senhor e disse assim, e tanto ele como os anciões de Israel e cobria de pó as suas cabeças. O Senhor clamou a Josué: por que fizeste esse povo passar o Jordão ao entregares nas mãos dos amorreus e destruirão? Oxalá tivéssemos ficado de outro lado do rio. Que direis eu, o Senhor, vendo Israel voltar as coisas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo e nos cercarão e farão desparecer o seu nome da face da terra. E o que fazei o vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque está assim prostrado com face por terra. Israel pecou ao ponto de violar a aliança que lhe tinha descrita, ao ponto de tomar as coisas voltadas ao intérito, e roubá-la e ocultá-las e escondê-la entre as bagagens. Para que a gente possa entender o texto, quando Deus pediu para Josué se levantar, é porque não era para estar de luto. Alguém fez alguma coisa que Deus abomina. E naquele tempo, nas Sagradas Escrituras, quando Deus estava educando o seu povo, se você violasse algum mandamento de Deus, ou violasse alguma coisa de Deus, você era morto. E você era apedrejado até a morte. Para que a gente possa entender que ali Deus estava educando o seu povo. E mesmo assim,
Quando ele pediu para Moisés se levantar, ou Josué se levantar e tudo mais, exatamente ele estava falando assim: olha, você não pode ficar aí chorando por esse, porque alguém fez alguma coisa que violou a minha aliança. Apenas isso. Mas ele não proibiu o Josué de ficar prostrado. Olha as coisas que esse pastor fala. É coisa sem nexo, sem sentido. Vamos lá, continuar. Bezerro. Perdão, já passei do bezerro. Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. E ele disse também, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, ele disse assim, que Deus mandou fazer a arca, mas Deus não mandou fazer o bezerro. Como eu estava falando para você, o bezerro, as pessoas atribuíam a mesma glória dada a Deus ao bezerro de ouro. E foi feito o bezerro de ouro e se atribuía adoração àquele bezerro como Deus. Certo? E Deus tinha proibido fazer. Se você pegar em Êxodo 20, você vai perceber que no versículo 3, antes do versículo 4, Deus fala: não terás outros deuses além de mim, não farás imagens, que no caso, não farás pecel, que significa imagem talhada, esculpida, alguma no céu ou debaixo da terra. Porque a cultura egípcia estava acostumada no povo hebreu. Ele estava 400 anos no Egito. 400 anos ele estava no Egito. Então eles acostumaram com a cultura de lá. Então Deus queria tirar essa cultura deles para que eles pudessem adorar ele como o único Deus. Porque lá tinha vários deuses. E aí ele não queria que fizesse imagem, porque ele não se revela para ninguém. Porque se ele se revelar, a pessoa morre. Certo? Então não se podia fazer imagem de Deus naquela época, porque até então você não tinha uma aparência de Deus. Mas é como Ariel disse, o Verbo se encarnou, se tornou homem como nós, e hoje nós fazemos imagens de crucifixo para lembrar dele. Quando eu olho para a cruz e vejo aquele homem todo chagado, eu lembro do Cristo que morreu por mim, que sangrou por mim e tudo mais. Eu não olho com intenção de adorar. Jesus naquela imagem adorar, não. É só para me recordar daquele amor, daquela paixão que ele teve por mim na cruz. Quando eu olho para as imagens de Nossa Senhora, é para recordar que eu tenho uma mãe no céu que pode interceder por mim, e eu creio na sua intercessão. Quando eu olho para a vida dos santos, é para acreditar que aquele santo, olha, aquela pessoa lá está com Jesus, ó, morreu santa e tudo mais. E é isso, pessoal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no segundo livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto, pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica. Agora tem 3. Então, olha. Então você percebe aí, para que a gente possa terminar aqui, o vídeo não ficar longo. Então você pode perceber que ele disse que ia destruir a imagem da serpente. Por quê? Porque começaram a prestar culto de adoração, começaram a fazer adoração como se fosse Deus, esquecendo do verdadeiro Deus. Então, se você for ler na Sagrada Escritura, você vai ver que o povo hebreu nunca obedeceu a Deus naqueles mandamentos que ele falava que não era para adorar outros deuses, não fazer imagem de escultura e tudo mais. E o povo insistia em adorar aqueles objetos inanimados como deuses. Então Deus proibiu isso, não proibiu imagem. Deus não proibiu o uso de imagem. E nem se fazer culto perante a imagem. Deus proibiu o culto de adoração às imagens. Só para a gente separar. Porque isso aí é outra coisa. Ele fala, mas prostrar. Olha, se a gente for pegar na Sagrada Escritura, tem tantas prostrações que não indica adoração. Então, se tantas prostrações que está na Bíblia não indica adoração, porque só a prostração católica diante da imagem é uma adoração. Isso aí é os protestantes que querem convencer vocês a acreditar no que eles acreditam, entendeu? Porque é engraçado, se na Sagrada Escritura tem pessoas que se prostrou que não indica adoração, porque somente as imagens católicas, se você se prostrar, é adoração. Que me relata isso? Quer dizer que eu prostrar diante de uma imagem de Nossa Senhora, eu estou adorando Nossa Senhora como Deus.
Homem Maria, você é uma deusa. Não. Eles confundem a rainha da Sagrada Escritura com a rainha de Nossa Senhora. A rainha lá pagã, lá, da deusa pagã com Nossa Senhora. Tá vendo como esses protestantes são? São um bando de mentirosos, cara. A verdade é essa. Pronto, falei. Espero que você gostou desse vídeo. Não deixa de compartilhar com alguém, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir, para que eu possa trazer mais vídeos como esse, explicando assuntos sobre a Bíblia e ensinamentos da Igreja Católica.